Thank you, Rubens. Thank you very much, everyone, for being here again. As Rubens mentioned, we're now doing this daily, 2 hours a day, yeah, Rubens? 2 hours a day, normally, so that our panelists also know, we do the implementers, a press conference of the implementers during the day, and we have more of a negotiation press conference in the end of the day. So today it's a really great pleasure because the topic of today is to reinforce the understanding that climate resilience begins with a healthy community. So the topic of health is a really, really important one. To elevate the Belém Health Plan as a model of integration to adaptation. So this is the topic of the day is both health and their health related to adaptation is the topic that we have been discussing in the whole day of today. We continued with the focus of people-centric adaptation. And a key topic for the adaptation has been throughout the topic of finance as a driver to adaptation, and you hear from the president of IDB some very innovative instruments that have been looking into adaptation. But to do a quick overview of the day, as we normally do here in this press conference, so today we have the Health and Climate Ministerial meeting with our Minister Padilha, and there was the launch of the Health Action Plan that I'm sure he will give us much more detail. We also had a round table for greening education we are going to have this afternoon, again people-centric, very important, where the Minister from Education will be talking about climate literacy for us. We had also a very important meeting on the Action for Climate Empowerment, AC. As we talked about yesterday, the AC negotiation topic was the first one to end it yesterday as a paper agreed, and today we're going to be celebrating, bringing together local governments, youth, educators, communicators, and civil society to advance the Action for Climate Empowerment. Today, the Belém Indigenous Peoples meeting is going to happen also with the COP30 presidency, as well as the Traditional People Dialogue. Finally, as an innovative day today, we also had the topic of justice. It's the first time in a COP that we had the topic of justice being celebrated, several meetings related to justice, climate justice, and that brings justice and human rights at the center of this COP. So together with all those initiatives, what we wanted is to advance and accelerate the actions related to people-centric resilience, and I think you will hear from our implementers how we're doing that on a practical terms. Thank you so much, Rubens. Thank you. Thank you, Anatoni. And with that, we turn it over to Minister Padilha. Muito bom dia a todas e todos. Queria agradecer mais uma vez, em nome da Anatoni, a presidência da COP30 e pela liderança da presidência da COP30 e pela própria liderança não só do Brasil, mas do Grupo de Baku, que reúne 5 últimas COPs, a partir do Reino Unido, Egito, Emirados, Azerbaijão e Brasil, termos realizado este que para nós é um dia histórico, pela primeira vez na plenária oficial das COPs, o debate da saúde, termos um dia da saúde na plenária oficial da COP30. E esse entendimento, essa mobilização que se iniciou no mês de maio de 2025, na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, onde o Brasil propôs, junto com o Grupo de Baku, essa iniciativa de não apenas termos um dia oficial da saúde na COP30, mas a construção de um plano de ação, de adaptação dos sistemas de saúde
às mudanças climáticas. Isso parte de uma visão de que a crise climática é, antes de mais nada, para a humanidade, uma crise de saúde pública. Todas as evidências já mostram os impactos hoje das mudanças climáticas na vida das pessoas, na vida das populações, na saúde das populações. Apenas o dado, por exemplo, de mais de 150 mil mortes em 2024, diretamente relacionadas a situações pulmonares, causas pulmonares, respiratórias, provocadas pelo crescimento dos incêndios, das queimadas, nos mais variados biomas em todo o mundo. O aumento de mortes relacionadas ao calor extremo, anunciado no ano passado, 2024, 546 mil mortes relacionadas ao calor extremo, situações relacionadas às tragédias e às crises que nós aqui no Brasil vivemos de forma permanente, seja as enchentes no Rio Grande do Sul que vivemos no ano passado, seja a seca em regiões como a região amazônica, como o sertão do Nordeste, ou seja, eventos como o ciclone que abateu na última semana, no dia que estavam aqui os chefes de Estado. Nós tivemos no último fim de semana, no último sábado, uma cidade, a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, praticamente destruída por conta de um ciclone, mais uma evidência do impacto das mudanças climáticas. E quando você tem tragédias climáticas como essa, a saúde é a face mais dolorida desses impactos. Esse ciclone, por exemplo, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no último sábado, destruiu 5 das 6 unidades de atenção primária em saúde que existem nessa cidade, impactando de imediato, por exemplo, no cuidado de gestantes que estão no pré-natal, na vacinação das crianças e dessas populações, no acompanhamento de pessoas que têm doenças crônicas e que precisam voltar regularmente às unidades de saúde de atenção primária. As mudanças climáticas também, como eu disse, já impactam no aumento de mortes por doenças respiratórias e doenças diretamente relacionadas ao calor extremo, e elas também ampliam a presença de doenças infecciosas onde elas não existiam. Ela aumenta o risco de vetores, sobretudo os insetos, mosquitos, que são vetores de doenças infecciosas, estarem presentes em regiões que não existiam esses vetores. Um exemplo é a presença da doença chikungunya na França, na Europa, nesse momento, diretamente relacionado ao aumento da temperatura média, a reemergência do inseto que transmite a doença de Chagas, presente nos Estados Unidos no último ano, e mesmo aqui no Brasil, a presença de doenças como a dengue, transmitida por inseto em regiões do nosso país, onde ela não existia, porque a temperatura média era menor nessas regiões. Eu cito o exemplo sempre da minha cidade de São Paulo. Sou médico, fiz a minha especialização em doenças infecciosas na cidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da USP. Eu fiz essa especialização no final dos anos 90. Não tinha dengue na cidade de São Paulo no final dos anos 90, porque não se encontrava o mosquito transmissor, porque a temperatura média durante a madrugada esfriava numa condição que impedia a multiplicação desse mosquito. Menos de 15 anos depois, em 2015, a cidade de São Paulo teve
seu maior surto de casos até então de dengue, e neste ano o estado de São Paulo é a maior concentração de casos de dengue no nosso país. Quase 80% dos óbitos que ocorreram de dengue no Brasil esse ano ocorreram no estado de São Paulo, mostrando o impacto do aumento da temperatura média sobre essas doenças infecciosas. Então, por conta disso, a nossa reunião de ministros reafirmou essa ideia de que a crise climática já é uma crise de saúde pública importante no mundo, inclusive aqui no Brasil, e por isso temos que ter, além da importância das ações de mitigação, é fundamental adaptar já os sistemas de saúde para reduzir os impactos das mudanças climáticas, sobretudo nas populações mais vulneráveis. Esse plano vem sendo construído desde maio, como eu disse aqui, inicialmente lançado para consulta pública na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, e queremos saudar e celebrar o fato de ter sido lançado hoje o Plano Belém de Ação na Saúde, de adaptação dos sistemas de saúde para enfrentar as mudanças climáticas, com apoio de mais de 80 entre países e instituições. Países de todos os continentes do mundo fizeram a declaração de apoio ao plano, instituições filantrópicas, financeiras, que não só anunciaram apoio, mas anunciaram investimentos em relação ao plano, como também organizações da sociedade civil que anunciam hoje o lançamento do plano. Esse plano, o Brasil e o Grupo de Baku assumem a responsabilidade do exercício da implementação, de acompanhar a implementação desse plano a partir do lançamento de hoje. Nós usaremos todos os fóruns internacionais da saúde global para engajar e aumentar a mobilização da implementação desse plano. É um plano que pode ser adaptado para a realidade de cada um dos países, das suas realidades de sistemas nacionais de saúde, das suas realidades climáticas, das suas realidades de populações, e que tem 3 pilares de ação nesse plano. O primeiro pilar é aumentar a capacidade de monitoramento dos dados e, a partir do monitoramento e da vigilância, gerar alertas e reorganizações dos serviços de saúde. Quero citar um exemplo prático que já acontece aqui no Brasil, uma ação do Ministério da Saúde com o SUS, com o Sistema de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, onde se instalou um centro de operações integradas que unifica os dados desde 24 horas por dia, os dados de temperatura média, de mudança climática, com os dados de saúde do que acontece nos serviços de saúde. Essa integração de dados permite ao gestor, o sistema de saúde, em tempo real, mobilizar os profissionais de saúde sobre orientações de que, aumentando a temperatura, vai aumentar o número de idosos chegando nos serviços de saúde com determinados problemas de saúde, sobretudo pulmonares e desidratação, vai aumentar o risco de transmissão em determinadas localidades naquela cidade, e a preparação do serviço de saúde para a compra de medicamentos, compra de insumos, orientação dos profissionais de saúde. Esse eixo da vigilância e do monitoramento é um dos eixos fundamentais, e o esforço da implementação do plano, cada país assumir esse compromisso, mas da implementação internacional é exatamente a colaboração, a cooperação para que mais sistemas de saúde tenham essa capacidade de fazer o monitoramento e a vigilância. O segundo eixo é aumentar a capacidade dos sistemas de saúde serem resilientes aos impactos das mudanças climáticas. Quero dar 2 exemplos em relação a isso. Um exemplo tem a ver com a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que estava citando aqui, que sofreu um ciclone no último sábado, esse ciclone destruiu vários dos serviços de saúde,
e a reconstrução desse serviço de saúde já será feita com um novo padrão construtivo da infraestrutura, que seja uma infraestrutura resiliente às mudanças climáticas. Então, o Brasil vai adotar aquilo que são experiências que já aconteceram pela Organização Pan-Americana de Saúde na América Central, no México, no Haiti, parte da América Central, de adaptar o padrão construtivo das unidades de saúde, os mecanismos adaptáveis de manutenção de sistemas de informação de saúde, de insumos fundamentais para a saúde, a um padrão de resiliência às mudanças climáticas. O Brasil já investe hoje 4,6 bilhões de reais, pouco mais aí de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para adaptação das unidades de saúde na região amazônica, seja na atenção primária em saúde, unidades fluviais, novos hospitais, a esse padrão construtivo, essa resiliência nos sistemas de saúde para enfrentar as mudanças climáticas. E temos investido já desde do ano passado 1,4 bilhões de reais na reconstrução do sistema de saúde na região sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, que sofreu uma grande enchente no último ano decorrente das mudanças climáticas. Ou seja, o fortalecimento das capacidades do sistema de saúde passa por um novo padrão de construção, passa pela formação profissional, mudar os cursos, então diretrizes de mudança dos cursos de formação profissional, com atenção para o impacto das mudanças climáticas na saúde. E o terceiro eixo do plano tem a ver com a inovação tecnológica. Parcerias com empresas privadas internacionais, fontes de financiamento, bancos de financiamento, poder de compra dos sistemas nacionais públicos para a produção de inovações tecnológicas que aumentem a proteção às populações que vivem em regiões de forte risco de mudanças climáticas, de impacto das mudanças climáticas na área da saúde. Um dos anúncios que fizemos aqui, por exemplo, para a realidade brasileira, é um investimento de 60 milhões de reais do Ministério da Saúde, junto com a Embrapi, que é uma empresa do Poder Público Federal de estímulo à inovação em tecnologia em saúde, especificamente para um centro de competência no Brasil, para a produção de novos medicamentos, novas tecnologias de saúde a partir da biodiversidade amazônica brasileira. Esse plano ele passa a ser um esforço de ampliação de adesão voluntária dos países, com investimentos que são investimentos nacionais, mas também captação de investimentos internacionais. E aqui quero saudar o anúncio feito por instituições filantrópicas privadas que financiam a saúde global. Está aqui o Alan da Wellcome Trust, que anunciou hoje, a partir do lançamento do plano, um anúncio de 300 milhões de dólares de investimento dessas instituições para financiar a implementação do Plano Belém de ação na área da saúde, financiar iniciativas dos países para a implementação desse plano nas suas realidades locais. E quero saudar também a mesa que foi feita com participação de bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, o BID, a World Bank, a Asia Infrastructure Bank, o Fundo Verde de Mudança Climática, que também anunciaram nas suas linhas de financiamento a disposição de financiar a implementação do Plano Belém de ação para enfrentamento das mudanças climáticas e adaptação dos sistemas de saúde. Então, quero agradecer mais uma vez, em nome da Anatoni, a todos os líderes que realizam essa COP30, pela possibilidade de termos tido no dia de hoje esse dia histórico, que é um dia oficial da saúde na plenária principal da COP30, que permitiu o lançamento do plano de adaptação dos sistemas de saúde para enfrentar as mudanças climáticas. Thank you, Ana. Mr. Goldfein. So,
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, ministro Alexandre Padilha, Anatoni. Good afternoon, Alan. Good afternoon to all of you. Let me continue in English. This is the Health Day, but it's also the Adaptation, the Resilience Day. And I think, from the point of view of a development bank, resilience is now crucial for any development. Let me give you one data. In Latin America and Caribbean, and we are the Inter-American Development Bank, so Latin America and Caribbean is our region. Last year, we had 74 major disasters. 1 year, 74. It cost at least $10 billion of damages, and it affected millions of people. It's crucial, the resilience. And that's the reason we, the IDB, and other development banks are putting resilience at the forefront of what we're doing. I'm also happy that today is a day of adaptation and health because they are related. And as Alan will tell us, climate and health has a very deep connection. From our point of view, resilience is a challenge for us, financial gap, but it's also an opportunity. It's an opportunity to invest, to generate jobs, to generate opportunities. So let me first tell you what the multilateral development banks are doing, and I'm going to talk as the president ahead of the climate of all MDBs that are joined, and they issue a joint statement here at COP30. But let me tell you what are we doing. 4 pillars. The number one, we need to increase the financing. Well, resilience financing will triple in terms of what we're going to do from where we were just a few years ago. We want to increase the proportion of resilience within the finance climate. Number two, it's not all about financing. We need to be aligned. We need to be transparent. Because if we are aligned and transparent, we bring private sector money. So we launched a new digital platforms, and we decided we're going to have common metrics of how we measure resilience. This week, we jointly issue a paper, and you can see it in our webpage, and we can send you whatever you want, from innovation to impact, building resilience for people and planet. That's an MDB, all of the MDB's paper, and you can see where we are in terms of common metrics. Number three, we need to help countries. We need to help countries to embed resilience in their NDCs. We need to help countries to embed resilience in their budgets, in their fiscal budgets, in their planning, in their investment. Number four, we need to innovate. Because innovating is where we can bring more and we can scale what we're doing. And here's where MDBs are innovating. From issuing resilience bonds for the first time, like the Green Sukuk, to think about guarantees, where you bring guarantees so that the private sector can invest and you multiply, or you provide guarantees on the debt swaps, which is debt for resilience. We used to have debt for climate. Now we're having debt for resilience, and more countries are looking for us to do debt for resilience, where we can provide a guarantee and you can swap it and use the resources for resilience. We just did one in Barbados for $125 million. What about the IDB? The IDB has been known for some time, and more recently, that we tend to innovate more, at least financially. So let me tell you what are we doing. First, we are committed to more resilience resources. We want to get to 50% adaptation versus mitigation. We want to reach by $25 billion, for us is a good part, by 2030. But we also want to innovate in terms of the instrument. We were the first one to do climate resilient debt clauses, which means that when a country has a natural disaster, he has a pause.
he doesn't need to pay the debt for some time. 4.2 billion of our loans have these clauses, and we just increase it by another 2 billion. Disaster risk coverage. What is a disaster risk coverage? When a country has a disaster, he can come and have a contingent financing immediately. That's what just happened in Jamaica with Melissa. Contingent claim, immediately they got the resources. And I'm leaving here tomorrow, and I'm going to Jamaica. Number 3, debt clauses are not enough, because debt clauses means that you delay the payment. But we can help countries actually transfer the cost. They cannot insure, but we can help them insure. So we are providing a regional risk transfer where we provide the prices we get, we provide insurance they cannot get in the market by themselves. We have been hearing countries. We have 26 countries in Latin America and the Caribbean. They're all talking about natural disaster and resilience. We created a program called the Ready and Resilient Americas, which is basically what do we do together when we get a crisis, how we can prepare, how we can help each other. So we issued this in our annual meeting in Chile. And recently in Sevilla, and some of you were with me in Sevilla, we issued this to globally, to do it not only in Latin America and the Caribbean, but we also mentioned that we need to have it for the private sector. So we are now having debt clauses in private sector loans. What about COP30? I like very much when Anna-Toni mentioned that we are the implementers. I really like to think about myself or the bank as the implementer. And now at COP30, I hope we are implementing. And let me give you some examples that we just announced this week. First, I mentioned to you the debt swaps. We are announcing a debt swaps with CAF, with the Caribbean Development Bank, a joint debt swap for the Caribbean, for debt for resilience, for all the Caribbean. Number 2, we announced $1 billion, that's more than 5 billion reais, for resilient cities and infrastructure in the Amazon. If you want to protect the forest, you need to have cities that are resilient, because the livelihood of people will make them live in peaceful way with the forest. We also announced with the government of Pará yesterday 2 very important projects. One is called Pará Mais Conectado. For the first time, a multilateral development bank puts guarantee for restoration, for reforestation, so that the private sector can invest. We are announcing with the French Development Agency, AFD, a digital infrastructure cable, submarine cable, here in Payá and Maranhão, to make it more resilient, the cities. Minister Alexandre Padilha mentioned heat. So we are working with 55 schools here in Payá, with the Qatar Foundation, to prepare them for heat-ready schools. And you can imagine they can be very hot here at some times for education. We have been also working with the private sector, with Einstein Hospital. They launched the MAIS, Meio Ambiente Impacto na Saúde. It's a digital platform that looks at data and try to forecast where climate shocks lead to health issues. And last but not least, let me tell you that the IDB just published a report, Smart Buys for Health Resilience, which was launched here also. So let me conclude saying resilience is crucial for development, and I hear for health too. It's crucial for livelihoods and for sustainable growth. This COP has been all about innovation, what I just told you, about coordination, what we're doing here, and implementation, and we are the implementers. Thank you very much. Thank you.
Dr. Allen. Thank you very much indeed, and I'm absolutely delighted to be here. So I think the case has been very strongly made already that the climate crisis is fundamentally a health crisis, and we've seen that with some of the data we've seen already. The Lancet Countdown this year, which provides authoritative information on the impact of climate change on health, showed that this year more people than ever died of extreme heat, in excess of 500,000 people. There are more cases of dengue than ever. There are more cases of death from wildfire than ever. In fact, 13 of the 20 indices looking at the intersection between climate change and health were at record levels. So this is now the reality that climate change is affecting our very existence, and we need to change, and we need to rethink health in an entirely new way, think about health in a new paradigm. And in fact, to that end, it's very important for philanthropy to think about how it acts and how it responds. Philanthropies are quite like going off on their own and doing their own thing, and that's just not going to work when you're facing a challenge as large as climate change. We need to align, we need to think more carefully and collaboratively in what we do. We need to make the case, and in fact, if you look at the Belen Health Action Plan, the opportunities for making the case on health are very clear, on monitoring and surveillance, on evidence-based action and policy, and on innovation. So making the case that this is now a critical thing that governments, philanthropies, the banks all need to align on. So I'm really delighted that today we were able to announce something which I think we should call the Mutirao for philanthropy, the coming together of philanthropy to act in an aligned way, to think much more collaboratively about the impacts of climate change and health and what our role is. So we today are committing $300 million for integrated action to tackle both the causes of climate change and its consequences for health, accelerating solutions where they are most needed. And this initiative is called the Climate and Health Funders Coalition. It includes 35 philanthropies from around the world, but it's really only been made possible by a key set of anchor philanthropies, which includes the Rockefeller Foundation, the Bloomberg Philanthropies, the Children Investment Fund Foundation, the Gates Foundation, IKEA Foundation, Quadrature Climate Foundation, and the Philanthropy Asia Alliance, along with us at the Wellcome Trust. We've been thrilled to partner with the COP presidency and the Ministry of Health in the design of this coalition, and we really think and we really hope it will play a critical part in implementing the many things that the Minister has been talking about. We want to take our place as philanthropies to implement the action that is critically needed to protect health from climate change. Thank you very much. Thank you, Anatoni, Minister Padilha, President Goldfein, and Dr. Alan Dangour for those remarks. Now we will open it up for questions from the media. As a reminder, we kindly ask you that only members of the press pose questions. Please ensure you have your badge clearly visible. Go over to our colleague over here with the microphone on the row, yeah, right, the first, second row, the first person. Thank you. My name is Renata Fontaneto from In Vivo. Louder. My name is Renata Fontaneto from In Vivo of Fiocruz. My first question may be for Minister Padilha or CEO Anatoni. Of these 80 endorsements so far, how many are parties and how many are organizations, institutions? And maybe a question for Mr. Allen. How is the $300 billion so far is going to be distributed? Thank you. Yeah, we'll take one more question. You can go over to the colleague in the front here. In the first row, thank you. Hello, my name is Isabella. I'm from Ben News FM. I would like to ask about the divided among of the countries too, but I would like to ask ministers. He said about
the reconstructions from the basic health units, what other projects would be addressed from this plan? What can be done, and would you like to do another things in Brazil? Então, respondendo as duas questões, primeiro, dos 80, mais ou menos metade são países e metade instituições. Nós estamos felizes porque, em relação aos países, nós temos países de todos os continentes, países que têm sistemas nacionais públicos de saúde importantes e tradicionais, como o país o Reino Unido, por exemplo, que tem o Sistema Nacional Público Universal mais tradicional, países de várias dimensões. Então, estamos contentes com essa adesão inicial dos países, mas quero dizer que uma das ações prioritárias da ação externa do Ministério da Saúde do Brasil, nas instâncias de saúde global, será buscar sempre a adesão de mais países. Nós utilizaremos todas as instâncias que o Brasil hoje preside para buscar a adesão de mais países. Por exemplo, o Brasil hoje preside a coalizão do G20, das 20 nações mais ricas do mundo, a coalizão saúde, que foi lançada na presidência do Brasil no ano passado, foi reafirmada na reunião de ministros da saúde do G20, semana passada na África do Sul. E esse será um tema central da coalizão saúde do G20, a inovação, produção, para proteger populações vulneráveis nas mudanças climáticas, e vamos utilizar essa coalizão para atrair mais países que assumam o compromisso de aderir ao plano e fazer ações de adaptação dos seus sistemas de saúde dos seus países. A mesma coisa a parceria estratégica dos BRICS, para o enfrentamento dos determinantes sociais na saúde, também foi criada na presidência brasileira dos BRICS. Nós consideramos hoje a mudança climática como um dos principais determinantes sociais para a saúde. Utilizaremos a parceria dos BRICS para mobilizar mais países nesse plano. Como também uma missão regional que nós temos. O Brasil assume a sua responsabilidade regional no continente americano. Nós temos países de todo o continente americano aderiram, como Canadá e México da América do Norte, vários países da América Central, aqui na América do Sul, países como Colômbia, como Uruguai, países que têm um peso importante nos sistemas de saúde, mas vamos buscar o papel que nós temos. A Organização Pan-Americana de Saúde endossou a construção do plano, o Brasil está na vice-presidência do Comitê Estratégico Executivo da Organização Pan-Americana de Saúde. Vamos buscar exercer essa liderança regional para termos mais países aderindo a esse plano. Já concordamos na reunião de ministros de termos na próxima Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde em maio um evento paralelo sobre o Plano de Ação Belém, e os países que compõem o grupo de Baku assumiram a responsabilidade, todos os 5 aderiram ao plano, a responsabilidade da continuidade a esse exercício e essa implementação. E eu e a Ana Toni, como o Brasil continua na presidência da COP até a próxima COP, também concordamos em utilizar todas as instâncias que o Brasil tem nesse exercício da presidência da COP para estimular o engajamento e adesão ao plano. Todos os projetos de infraestrutura na saúde no Brasil, a diretriz, não só no plano de Belém, mas no Adapta SUS, nós lançamos um plano de adaptação do SUS aqui no Brasil, ou seja, o Brasil fazendo a sua lição de casa nesse exercício de adaptação do sistema de saúde, terá como orientação, a partir desse lançamento, o padrão construtivo ser resiliente às mudanças climáticas. Isso é adaptado a cada região do país. Eu citei o exemplo, Rio Bonito,
de Iguaçu, que sofreu um ciclone nesse momento. Então, as unidades de saúde a serem construídas têm que estar preparadas para suportar situações como essa, tragédias como essa, seja a construção, seja a forma de provimento dos insumos, da garantia do abastecimento de água, da conexão. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, na destruição foi, de uma hora para outra, você não ter mais o sistema de informação, que é fundamental para o acesso a medicamentos, por exemplo. Então, a diretriz do Ministério, a partir de agora, os padrões construtivos é ter a resiliência às mudanças climáticas como questão central em todos eles. Citar um outro exemplo. Ontem, quando cheguei aqui em Belém, a primeira coisa que eu fui fazer foi iniciarmos um novo barco de atenção especializada, ou seja, um barco que faz cirurgias complexas, exames complexos, que vai ser em parceria Ministério da Saúde do Brasil com a Secretaria Estadual de Saúde do Pará e Secretaria Estadual do Amazonas, que vai percorrer esse atendimento nas regiões ribeirinhas da região amazônica, porque a população da região amazônica, quando tem a seca na Amazônia, fica sem acesso aos serviços de saúde. Então, poder ter estruturas fluviais adaptadas a essa realidade. Então, vamos iniciar já com esses 2 barcos, expandir para todos os demais estados da Amazônia Legal, para o Mato Grosso e também para o Mato Grosso do Sul, que é na região centro-oeste do país. Também tem atendimento à população ribeirinha, adaptar esse serviço especializado de saúde para a realidade desses povos que sofrem com as mudanças climáticas. Nós também estamos concluindo agora os documentos para a busca de um financiamento junto ao Banco dos BRICS para implementar no Brasil o que nós chamamos das redes dos hospitais inteligentes, que são hospitais que utilizam tecnologia de informação, inteligência artificial para urgência e emergência. Também serão hospitais que serão ponto dessa rede de resposta à urgência e emergência nas mudanças climáticas, também com essa diretriz de adaptação desses novos serviços hospitalares à ideia de resiliência do sistema de saúde às mudanças climáticas. I just wanted to complement 2 things. First, before the COP, every time I was giving interviews, was like, how many days should the COP? I remind everybody. And now it's my role to every press conference to say how many NDCs we have. Yesterday we had 113, today we have 114. So every day we see new NDCs coming, so I'm very pleased to announce that. The second point I just want to make, this is a COP of implementation and obviously of negotiation, and I want to make the parallel between the negotiations and the action agenda on the implementation. As many of you know, in the beginning of the COP, one of the proposals, I think, came from Zimbabwe, was to have a new agenda item on health. This topic was not as a consensus for all the parties, and the topic is now into the adaptation debate that we are having in the negotiation table. But while the negotiation on health and adaptation are happening, you saw so many examples that the Ministry of Health, Philanthropy, the banks are not waiting. They are already doing things. Nobody is just waiting for the negotiation. There are many things happening. We heard about the hospitals, the schools that BG is adapting, so many new technologies that is both for health or for education, the Mutirão from philanthropy that's happening, all the new economic instrument that Elon just mentioned. They launched today this multi-guarantor for resilient swaps, really important. So we are in this now, this world, while negotiations will continue and are very, very important, implementation is already going at full speed and is exactly what we needed. So I just wanted to compliment. We are almost at the end here. We can take 2 more final questions. We can go over to our colleague right in the front here, in the front row. Hi, I'm Shagun from Down to Earth in India. The Minister of Health talked about, from what I understood, an integrated operations center that brings together data of average temperature and health.
And the President of Development Bank also talked about a portal that charts data of climate change and health issues. Can you please elaborate on how exactly this works and what does it do? Does it also mean that this forecasts any future health issues that cities could see because of increasing temperatures? We have one final question here. Thank you. I'm Rafael Garcia with O Globo newspaper in Brazil. I'd like to ask to CEO Anatoni a question on President Lula's call for a roadmap on transitioning away from fossil fuels at this COP. We heard the news today that Germany, France, and the UK are supporting Brazil's call for such a roadmap, and I wonder if you already have a feeling of how could it be accomplished here in Belém if we could see by the end of the conference call for a roadmap or a draft roadmap, and how are you imagining how can it be accomplished at this COP? Okay, I can start from our point of view. We have been partnering with the private sector, and what the private sector is doing is a platform, digital, where what they look at is whenever you have a shift of rainfall patterns, whenever you have higher either more flooding, more rains, more hurricanes, how this affects the disease pattern. So sometimes you have rainfall pattern shift, and that brings dengue that you didn't have. Minister Padilla mentioned how dengue became more permanent in São Paulo that we did not used to have. So what they're doing is looking at places where we don't even actually have the data. They're finding the data, and they use the data to forecast, given a climate shock, what will be the spread of disease. And they're doing it by themselves, they're joining, and what we are doing is just giving them the technical and the assistance and actually the money to finance that. That's from our side. And I'm sorry, could you just repeat your question? We couldn't, the minister couldn't quite hear. A quantidade do centro operacional. Não, tá. E a quantidade. I wanted to know about the amounts, I understand, right? The data? Não, tá bom. Posso? The minister talked about an integrated operation center. So I wanted to understand. Ah, that's nice. I wanted to understand how this center would work, if you can elaborate on that. Does it mean that, as the president also said right now, it can forecast future diseases based on climate change? Sim. Posso? Sou eu já. Nós tivemos relatório recente publicado na Lancet Countdown, que mostra os impactos do clima na saúde. No mundo como um todo, tivemos relatório específico aqui para a América Latina, e dos itens positivos desse relatório em relação ao Brasil foi o fato do Brasil começar a implementar o que nós chamamos de sistemas de alerta precoce baseado em dados climáticos, e de que o fato de começarmos a implementar esse sistema reduziu no Brasil em 92,5% a mortalidade por enchentes e tempestades. Esse é um exemplo de dados, da importância desses dados, de cruzar os dados do clima com dados de ação imediata dos serviços de saúde. Esse é um exemplo, eu diria um exemplo mais crítico, porque falo de uma
crise climática que levam à tragédia climática como tempestades. Mas no dia a dia, como a experiência do Rio de Janeiro que estava falando aqui, o cruzamento de alguns dados do clima integrados pelo mesmo sistema de informação, integrando os profissionais que cuidam do clima, que cuidam da parte da infraestrutura das cidades com os profissionais de saúde e trazendo os dados da saúde para esse mesmo centro integrado, permite uma inteligência, uma análise dos dados para a ação no cuidado da saúde. Então, citando alguns exemplos de dados do clima, temperatura média em vários pontos de uma cidade, porque essa temperatura média pode ser diversa, diferente de acordo com a localização da cidade, características geográficas, existência de mata, existência de locais com concentração de água que ajudam a reduzir aquela temperatura média. Então, não apenas conhecer a temperatura média da cidade como um todo, conhecer os dados do clima em cada ponto dessa cidade. Quando cruza essa temperatura média com os dados que vêm da área da saúde, da unidade de saúde em cada uma daquelas regiões, se aquela temperatura média aumenta a presença de idosos desidratados, de idosos com problemas pulmonares que estão relacionados ao calor extremo, você constrói uma inteligência de dados e uma avaliação dos dados que permite o sistema de saúde se antecipar no fornecimento de medicamentos, no fornecimento de cuidados especializados, se antecipar no hospital de excelência, que poderá receber os casos mais graves de problemas respiratórios desses idosos, por exemplo. O mesmo acontece com doenças infecciosas. O aumento da temperatura média, o aumento do ritmo de chuvas, a capacidade de prever o que vai acontecer nos próximos dias em relação à temperatura média, em relação ao volume de chuvas, interfere nos vetores de transmissão de doenças. Por exemplo, nos mosquitos que podem se replicar. Isso permite você se antecipar e ter ações de controle desses vetores. O que os dados estão nos mostrando, que a integração dos dados online, em tempo real, do clima, de setores que analisam o clima, com o dia a dia do atendimento de saúde, nos traz capacidade de inteligência e de planejamento, de resposta do sistema de saúde e, com isso, reduzir o risco de mortes e de situações graves. E, ao mesmo tempo, traz para a sociedade dados que ajudam a alertar a sociedade sobre o impacto das mudanças climáticas e, com isso, mobilizar outros setores econômicos, outros segmentos da sociedade para as ações de mitigação, de redução de emissão de gases que impactam nas mudanças climáticas. Então, acreditamos que essa integração ajuda a salvar vidas, mas também ajuda a mobilizar a sociedade para a importância do enfrentamento às mudanças climáticas nos países. And to answer our colleague that asked about the roadmap on the fossil fuel, as you know, the transitioning away in a orderly, just and equitable manner came from COP28, that has been on the agenda up there. We, as COP30 presidency, we have put on the action agenda. There is an initiative on the action agenda already. And I did, heard that other countries seem to be supporting the idea of a roadmap. This topic is not, at the moment at least, on the negotiations, and we will need to see how parts come together. No, there has not been any formal proposal to bring this to the negotiation, but this is on the action agenda already. Thank you. I'm very sorry, but we have the guests today, some special guests, Anna, that media literacy program. We have some young journalists here, and they really like to pose a question as part of the program. So if we could get one question from our colleagues from the
Media Sure. Cop, yeah. Minicop, the students, sure. I see. Boa tarde, eu sou estudante do MediaCop, meu nome é Eliana e eu gostaria de fazer uma pergunta para o ministro da Saúde. Senhor ministro, eu gostaria de saber se há alguma proposta para cuidar da saúde das pessoas mais vulnerabilizadas pelas mudanças climáticas, pessoas essas que moram em regiões mais afastadas dos centros de saúde ou em localidades mais marginalizadas. Da onde você é? Eu sou daqui, de Belém do Pará. Ótimo. O eixo central do Plano de Ação Belém é exatamente o eixo da equidade. Porque nós estamos dizendo que as mudanças climáticas não afetam todas as populações da mesma forma. As populações mais vulneráveis, seja por estar em regiões que podem ser mais afetadas, como a seca na Amazônia, como as enchentes no sul do Brasil, como as queimadas no centro-oeste do Brasil, como a seca do nordeste do Brasil, quem mora mais próximo das regiões são as populações que têm um risco maior de serem afetadas. E a mudança climática multiplica outras vulnerabilidades dessas populações. Vulnerabilidades sociais, como o acesso aos serviços de saúde, vulnerabilidades que são marcas da desigualdade, como no Brasil, uma das marcas da desigualdade é o racismo, é a desigualdade mais profunda na população negra, nas populações indígenas, né, desigualdade de gênero em relação às mulheres. Então, um dos eixos do plano é exatamente priorizar os recursos para cuidar dessas populações, priorizar a adaptação tecnológica para cuidar dessas populações. Não à toa, eu falei, nós estamos adaptando hospitais especializados para a realidade amazônica para poder atender a população lá ribeirinha, não atender só quem está aqui na cidade de Belém. Então, a equidade é um eixo que vai definir a prioridade dos recursos. Tenho certeza absoluta